Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e o clima ficou tenso mais uma vez entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, porque ele diz que o Bolsonaro está brincando de ser presidente da República e não assumiu ainda a presidência e o povo brasileiro está esperando que ele assuma. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter esse canal. Pois bem, meu povo, a gente já sabe que o clima entre o Jair Messias Bolsonaro, não só ele, né, o governo dele no geral, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não está muito bom. A gente já viu que o Rodrigo Maia se desentendeu com o Sérgio Moro, já viu que o Carlos Bolsonaro começou a atacar o Rodrigo Maia e já viu que o Bolsonaro não tem traquejo nenhum para ser presidente da República. Inclusive, o Rodrigo Maia percebeu isso e disse que ele deveria parar de brincar de ser presidente e tomar posse do cargo, porque o povo está esperando até hoje o 1º de janeiro, né, que é o dia que o presidente ia tomar posse, assumir e gerar melhorias para a população, que ele deixa claro que até hoje não aconteceu. Muitos brasileiros eles estão desempregados, né? Outros estão com problemas econômicos, né? O Brasil, por exemplo, está perdendo o crédito internacional, está perdendo o valor de investimento, enfim, ele cita tudo isso e eu vou ler aqui a reportagem que o G1 fez sobre essa fala do Rodrigo Maia e vou ir comentando aqui ponto a ponto, porque o que o Rodrigo Maia disse é literalmente o que as pessoas mais conscientes do Brasil concordam, né? Que o Bolsonaro, ele não assumiu a presidência ainda, ele continua em campanha política e quando ele está no cargo de presidente, né, efetivamente, ele está brincando de ser presidente. Lembrando que eu não concordo com as políticas do Rodrigo Maia, eu estou citando uma fala dele aqui que eu concordo, eu não concordo com as coisas que o Rodrigo Maia faz. Eu estou só citando aqui que o Rodrigo Maia, por exemplo, né, que é escolhido pelo PSL e pelo Bolsonaro para tentar conduzir algumas reformas importantes do governo Bolsonaro, ele mesmo, que é apoiador de Bolsonaro, está contrário ao governo Bolsonaro e que eu concordo com essa frase dele, né? Que o presidente está brincando de presidir. Isso aí acho que a maioria da população brasileira hoje, mesmo os bolsominions, alguns já começam a entender isso também. Mas vamos lá. A reportagem diz o seguinte aqui, ó. Maia diz que o governo ainda não começou e que Bolsonaro está brincando de presidir. O presidente da Câmara deu declaração após ser questionado sobre o fato de Bolsonaro ter dito que ele está abalado. Para Maia, é preciso parar com esse tipo de brincadeira. Exatamente, concordo plenamente, né? O Bolsonaro precisa parar de brincar de presidente da República. Ele não foi escolhido pelo povo, a população não achou que ele seria o melhor. E por que agora ele não assume o cargo de presidente e mostraria para essa população que essa população estaria certa? Ele não fez isso porque nem ele acreditava que ele seria eleito presidente. Ele não tem capacidade técnica para ser presidente e nem articulação política para ser presidente. Ele foi o cara errado no momento certo, né? Ele foi o cara errado para o momento certo que a direita queria algum sucessor no Brasil. A direita queria chegar no poder e utilizou quem para chegar no poder? Bolsonaro e a popularidade que ele conseguiu na internet através dos discursos de ódio contra gays, discurso de ódio contra minorias, discurso de ódio, por exemplo, contra a população no geral e a defesa da violência, a defesa da posse de arma, por exemplo. A gente está vendo agora que como ele ocupou o cargo de presidente da República, o que a gente está percebendo todo dia aí é um mico atrás do outro, um mico atrás do outro. E essas declarações do Rodrigo Maia só fazem refletir o que todo mundo já consegue perceber, que os aliados políticos dele, tanto os antigos quanto os novos que se aliaram apenas para ganhar a eleição, estão se afastando. A gente já viu, por exemplo, o caso dos governadores do Sudeste, né, Zema em Minas Gerais, Witzel no Rio de Janeiro e Dória em São Paulo, começando a se afastar do discurso do Bolsonaro e até mesmo do Bolsonaro. A gente já viu também que aqui o Nordeste, os governadores aqui do Nordeste assinaram um pacto também, né, de união contra a reforma e contra outras coisas que o governo Bolsonaro tem tentado implementar. A gente já viu que o Bolsonaro rompeu com diversos indivíduos que apoiaram ele politicamente, por exemplo, também. A gente está vendo a crise dentro do MEC, que eu vou fazer um vídeo em breve também, provavelmente o vídeo que vocês vão ver na sexta-feira, no caso amanhã, né? É um vídeo que eu vou falar sobre o MEC e sobre a bagunça que está lá dentro. E a gente está vendo a influência estrangeira no Brasil. Os Estados Unidos aqui apontam a direção e o Brasil segue. E se isso fosse pouco, ainda tem o Olavo de Carvalho e o Steve Bannon que estão, ó, batendo na bundinha do Bolsonaro e falam: vai presidente, vai presidente. Enfim, totalmente contraditório um presidente que se diz patriota, né, e que diz que quer ajudar o povo, mudar o povo, fazer o que o Bolsonaro está fazendo. Mas vamos seguir aqui a reportagem. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira que o governo ainda não começou e que o presidente Jair Bolsonaro está brincando de presidir o país.
Maia deu a declaração após ter sido questionado sobre uma entrevista de Bolsonaro à TV Bandeirantes, na qual o presidente disse que o deputado está abalado por questões pessoais. Ou seja, o presidente vai para a rede nacional dizer que as ações que o Rodrigo Maia está tomando, né, que o presidente da Câmara está tomando, é porque está com problemas pessoais. Isso aí você já vê a infantilidade do Jair Bolsonaro, até porque ele poderia conversar isso, se realmente foi isso, em um âmbito particular, e mesmo sendo isso, ele não poderia tornar isso público, alegando que o motivo para o Maia estar fazendo o que está fazendo é que ele está com problemas pessoais. Na verdade, o problema que o Maia encontrou, na minha concepção, é que ele entendeu que continuar no barco com o Bolsonaro é uma furada. Para quem sabe um pouquinho da história do Rodrigo Maia, tem um vídeo no Greg News muito bom, né, que é o programa do Gregório do Vivier, lá na HBO, que ele conta a história do Rodrigo Maia e mostra que o Rodrigo Maia não tinha apoio nem do pai. Então o crescimento político dele foi com apoio de outras pessoas, o pai também apoiou, óbvio, né? Mas ele não teve apoio da família no início, não. Do pai, pelo menos no começo, ele não teve apoio. E vocês assistam esse vídeo que eu tô falando do Gregório do Vivier, né? Do Greg News, que vocês vão entender. Mas o Bolsonaro tá brincando realmente de ser presidente e o Rodrigo Maia, percebendo que o Bolsonaro não tem capacidade política, não tem articulação política, tá judiando o Bolsonaro mesmo. Tá passando na cara dele que ele é incompetente, tá passando na cara do Sérgio Moro que o Sérgio Moro não entende de institucionalização, que não entende o que é respeitar a hierarquia, que não sabe como é que funciona o traquejo político e que não pode se referir às pessoas dentro do governo ou dentro de grupos políticos da maneira que ele acha, que ele tem de conversar de forma amena e tentando sempre respeitar a hierarquia de poderes dentro do governo ou das instituições. Mas enfim, na entrevista, Bolsonaro afirmou não ter problema com o presidente da Câmara, mas acrescentou que questões pessoais têm abalado o Rodrigo Maia. Ele não especificou quais são essas questões, mas disse que alguns problemas passam pelo lado emocional do deputado. Na última segunda-feira, o ex-ministro Moreira Franco foi solto após 4 dias na prisão. Ele é padrasto da mulher de Maia. E aí? O cara foi solto. O desentendimento de Rodrigo Maia com o Sérgio Moro e com o Bolsonaro já estava acontecendo antes mesmo da prisão do Moreira Franco. Então antes era o quê? Porque agora é por causa da questão da prisão do Moreira Franco. E antes da prisão do Moreira Franco era por quê? Após a entrevista ser vinculada, Rodrigo Maia foi questionado sobre um trecho em que Bolsonaro também disse que não irá procurá-lo para conversar neste momento, porque o deputado está abalado. Aí o Maia foi e respondeu, né? Abalado estão os brasileiros que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, capacidade de investimento do brasileiro diminuindo muito, 60 mil homicídios e o presidente brincando de presidir o Brasil. Eu acredito que nessa fala aqui do Rodrigo Maia, mesmo eu e grande parte da população brasileira não apoiando o Rodrigo Maia, eu acredito que essa fala aí, ele falou algo que todos nós queríamos já ter falado ao presidente Jair Bolsonaro, que ele precisa parar de brincar de ser presidente e respeitar a população brasileira, ao menos os enganados que votaram nele. Enganados entre aspas, né? Porque alguns já sabiam que ele era incompetente assim. A reportagem continua, eu não vou ler a reportagem inteira aqui, mas só para vocês entenderem, né? O negócio tá ficando feio. Eu já disse para algumas pessoas aqui que eu não acho que o governo Bolsonaro chega no 2º ano, né? Eu tinha dito isso há um tempo atrás. Só que eu acredito que do jeito que ele tá regendo as coisas, né, e gerindo a coisa pública, eu não sei nem se ele vai chegar no final do 1º ano. Primeiro que é questão de tempo até o Bolsonaro cometer um crime de responsabilidade, né, porque ele fica governando o Brasil pelo Twitter. E segundo, por causa da interferência de pessoas externas no governo, que só tem tornado o governo Bolsonaro cada vez mais fraco. A gente está vendo a educação virando uma piada todo dia. Tá vendo, por exemplo, o Ministério da Damares também, que agora tá caladinha, né, tá quietinha, tá se envolvendo em menos polêmica, mas também deixando de tocar em questões importantes do Brasil. E como o Rodrigo Maia bem lembrou aqui, né, existe ainda muitos brasileiros desempregados, muitos abaixo da linha da pobreza, o número de homicídios ainda é alto, e ele não foi eleito para ficar fazendo postagem no Twitter e tá aceitando ou bloqueando pessoas na rede social. Ele foi eleito pela população que foi enganada aqui no Brasil para ser presidente da República. E não é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo tudo no Brasil, menos governar o Brasil e os brasileiros. E eu queria pedir a você, né, que viu essa entrevista aí do Rodrigo Maia, que comentasse aqui embaixo o que é que você achou do comentário do Rodrigo Maia, né? E o que é que você acha dos 3 primeiros meses, indo agora para o 4º mês, né, do governo Bolsonaro. A gente já foi governado por ele em janeiro, fevereiro,
Estamos terminando o mês de março e provavelmente iniciaremos na segunda-feira que vem, no dia 1º de abril, apesar de ser o dia da mentira, mas eu acredito que o Bolsonaro ainda vai estar no poder no Brasil. Eu queria que vocês comentassem aí qual a opinião de vocês sobre o governo Bolsonaro. Então é isso aí, meu povo. Queria agradecer a vocês que assistiram esse vídeo aqui até agora. Se você gostou do vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!